Querida família Cristo Redentor, que a luz do Divino Mestre ilumine as nossas consciências e abrande os nossos corações. Nós nos encontramos ainda vivenciando o momento de distanciamento social causado pela pandemia do Covid-19. E nesse distanciamento, temos buscado uma forma de aproximação maior de uns com os outros. Utilizamos então os meios tecnológicos que estão à nossa disposição para fazermos com que essa realidade se torne mais amena e, de certa forma, possamos ir purificando os nossos sentimentos, de modo que podemos sentir a presença uns dos outros. E desta forma, nos reunimos neste momento para realizarmos algumas reflexões a partir dos ensinamentos de Jesus Cristo, o nosso mestre e irmão. O Espírito Neio Lúcio nos recorda o momento em que Jesus, numa conversação à noite, com um grupo de pessoas, ele vai então trazendo a boa nova. Ele vai trazendo as boas notícias em relação à nossa existência, à nossa vida. Ele traz as notícias que posteriormente vão estar compondo os evangelhos. E para nós que abraçamos a doutrina espírita, encontramos o consolo das suas palavras em o Evangelho segundo o Espiritismo. Nos relata então Neio Lúcio que na conversação daquela noite, a esposa de Zebedeu, que se chamava Salomé, ela se dirige a Jesus e lhe traz um questionamento. Senhor, como se verificará nossa jornada para o reino divino? Ela estava então questionando a Jesus como é que se verificaria a nossa jornada para o reino de redenção. E a redenção é em relação a nós, espíritos. Ela então questiona. E o Cristo, que medita, traz naquele momento a explanação através das suas parábolas, quando ele faz um contraste entre a realidade natural com uma verdade espiritual. Ele esclarece, então, através da resposta dada a Salomé, narrando que num vale longínquo, alguns judeus que eram cegos, mas eram cegos de nascença, habituados já àquela situação de miséria em que viviam e que permaneciam já há muito tempo naquelas
cavernas, naquela gruta, eles estavam mergulhados neste ambiente, de modo que ali o costume e a mesmice dominavam o lugar, tomavam conta daquelas pessoas. Até o momento em que chega um visitante vidente e que, sendo diferente dos que não podiam ver, que eram os cegos de nascença, ele traz uma mensagem de que havia a possibilidade de que eles pudessem enxergar, que aquela cegueira, ela era reversível e ela seria uma cegueira reversível a partir do momento em que existisse uma mudança de hábitos. E o visitante então diz que no Monte Sião, se eles conseguissem chegar ao Monte Sião, eles voltariam a enxergar. No entanto, aquele grupo de cegos, zombando daquele vidente, eles diziam: como é que nós vamos conseguir vislumbrar a luz? Nós somos cegos de nascença. E não existe nenhuma possibilidade de reabilitação dos órgãos visuais. Mas no meio daqueles que eram incrédulos, um jovem judeu, ele buscou então seguir as orientações daquele homem visitante e ele busca então praticar a autorreforma. Porque quando ele busca se disciplinar e entregar-se ao trabalho intenso e observação pessoal da lei, ele busca a autorreforma, que nos narra Neio Lúcio que esse período de modificação de conduta ele levou aproximadamente 4 anos. E após esses 4 anos, ele obteve a visão. E nesse momento de êxtase, ele conta então para os seus companheiros o que havia acontecido. Ele conta para eles a beleza dos céus, a beleza das árvores que estavam próximas a eles e que antes ele não conseguia ver. Mas, no entanto, aquele grupo de irmãos, de amigos, não acreditaram nele. E por estar desacreditado, ele ficou triste. Mas ele não desistiu do seu objetivo de buscar o Monte Sião. Ele sai em busca para o seu encontro com Deus. E diante das dificuldades que apareciam no seu caminho, ele reconhece a sua inexperiência. Mas, em nenhum momento, ele desiste. Ele então ausenta-se daquele vale onde viviam e sai sem uma noção exata de rumo. Ele vagueia por alguns dias e noites num estado aflitivo. Em determinado momento, ele é atacado
atacado por lobos, por víboras. E ele continua ainda buscando superar essas dificuldades que lhe vão aparecendo. Encontra então um esconderijo que estava cavado numa rocha, e ali ele fica para proteger-se. No entanto, quando ele sai em busca de alimento e ele vai então colher o mel silvestre, ele encontra-se com um ladrão. Esse ladrão busca tomar-lhe os bens, mas ele não tinha nada para dispor. O ladrão então o escraviza. Lhe escraviza por alguns anos. Mas durante esse tempo, ele não desiste. O seu exemplo de conduta, o seu exemplo de comportamento era tal que ele chega a sensibilizar o ladrão que o escravizava. E o ladrão, então, o liberta. Foram 5 anos em que ele esteve ali aprisionado, mas recebeu a liberdade. E ele então segue o seu caminho, segue em direção à sua busca de encontrar-se com o Supremo Pai. E esse encontro seria através da beleza do Monte Sião. Mais uma vez, após o recebimento da sua liberdade, quando ele caminha num determinado lugarejo, um vilarejo, podemos dizer, ele vai então ser abordado por alguns homens. E mais uma vez ele é enclausurado. Ele fala da sua busca. Ele fala daquele objetivo dele de poder chegar ao monte. No entanto, ele mais uma vez sofre zombarias. E ele é encarcerado como se ele fosse um criminoso. Passam-se os anos. E ele busca manter-se no caminho. Passou por dificuldades e, desconhecendo o caminho exato que deveria seguir, depois de 20 anos, ele consegue então chegar ao destino. Ele chega ao seu destino por meio da sua jornada redentora. Ele chega às planícies e venceu. Porque ele chegou àquele monte onde ele estava buscando encontrar-se com Deus. Ele buscava o seu encontro com o que Jesus vem nos convidando à renovação. E ele chega ali, ele é um homem novo. Jesus então diz que aquele que quiser vencer a si mesmo deve ter o conhecimento da bondade e do amor. Isso significa que no início das nossas existências, nós partimos
do não conhecimento, mas através da lei do progresso, das conquistas morais, da elevação das emoções a um nível de sentimentos, ao ponto de chegarmos ao nível maior que é o amor, nós estamos no caminho do progresso moral, que é um progresso lento, mas é o progresso seguro, porque ele é o autoconhecimento. E para autoconhecer-nos, levamos um determinado período, levamos um tempo. Nós passamos então a viver e a conviver com os outros, porque esse convívio nos permite praticar o contato, e é o contato que nos leva a uma melhoria nos relacionamentos. Uma melhoria no relacionamento com as leis naturais. E essas leis vão nos dirigir ao bem. Vivemos um momento onde a lição é de aprendizado. Assim como o jovem que passou por diversas dificuldades para alcançar o seu objetivo. Nós estamos vivendo um momento em que Jesus nos convida, assim como naquele momento em que ele se reunia com diversas pessoas para trazer a boa nova, ele vai nos convidando a que através da reunião nos nossos lares, nós o recebamos. E esse convite é para que nós despertemos para a perfeição, para que nós nos despidamos dos comportamentos inadequados e que vivamos de uma forma bem melhor. No capítulo 18º do Evangelho segundo o Espiritismo, o título Muitos os chamados, poucos os escolhidos, nos faz relembrar essa narrativa de Jesus, em que muitos entre o grupo de cegos foram avisados da possibilidade de recuperação dessa visão. Muitos foram chamados e poucos são os que se escolhem. O jovem escolheu. Ele escolheu modificar, buscar superar as próprias dificuldades, as debilidades, encontrar a força na prática e no desenvolvimento do bem. Portanto, nós somos convidados a abrir os nossos olhos à luz, porque a vida é contínua, ela não cessa no túmulo. E como nós utilizamos o livre-arbítrio, teremos a condição de progredir sempre. E evitarmos essa forma de adiar a nossa redenção é o que nós devemos transpor. Não adiar, mas enfrentar as situações.
ao ponto em que nós devemos sair da cegueira, mas é a cegueira espiritual, para caminharmos na jornada que nos liberta. Diversos são os espíritos que nos aconselham a abrirmos os olhos, apontando à luz. E essa luz é o próprio Jesus. Ele nos disse: amai-vos uns aos outros. E acrescenta: como eu vos amei. Ele nos mostra que o amor está acima de todas as coisas. E a prática do bem todos podemos fazer. Recordo-me de uma narrativa em que num determinado reino existia um senhor e os seus familiares, e eles ali viviam de uma forma bastante tranquila, trabalhavam, tinham tudo em fartura. E essa fartura lhes possibilitava auxiliar a várias famílias. E todos os meses, aquele senhor dispunha de uma determinada quantidade para distribuir com aquela população. Ele enviava um dos seus trabalhadores para mensalmente ir levar uma determinada quantia a diferentes famílias. Mas num determinado mês, aquele trabalhador que era responsável por levar a distribuição do dinheiro, por algum motivo, não podia ir realizar. O Senhor então lhe chama o seu filho e lhe diz: meu filho, você será o herdeiro de tudo o que eu tenho. E então você deverá aprender como manter tudo isso, como distribuir o que nós temos com os demais. E você só aprenderá se for na prática. Então, o nosso servo não está em condições de ir fazer a entrega dos bens às famílias que aqui vivem. Então eu enviarei para que você vá e que você aprenda a como lidar com as pessoas e aprenda o valor do trabalho. O jovem saiu empolgado e ele foi para fazer a entrega do que o seu pai havia destinado. E o seu pai lhe mandava mensalmente a cada uma daquelas famílias uma quantia de 10 dinheiros. Aproximando-se do local, o jovem viu que era um local modesto, comparando com o palácio onde ele vivia, mas era um lugar limpo, arejado. A entrada da casa, ela tinha um lindo jardim, bem cuidado. E ele vai então prestando atenção a todos aqueles detalhes e segue em direção à porta da casa. Golpeia a porta
E vem então uma senhora que lhe abre a porta sorridente. Era uma senhora que estava vestida, bem trajada, de uma forma simples, mas elegante. E ele diz que o seu pai lhe havia mandado para que ele pudesse conhecer as famílias que ali viviam e que, de certa forma, eram beneficiadas através dos bens que a sua família possuía. A senhora, então, o faz entrar, chama seu esposo, que vem também, aquele homem limpo, simpático, de bons gestos. E o jovem fica surpreso que era uma família que mensalmente recebia um pagamento, mas vivia em boas condições. E ele fica surpreso e se questiona: será que realmente é uma família que necessita? Eu acho que o meu pai está sendo enganado. A senhora, então, conversa com ele por alguns minutos e ele diz que já irá sair porque terá que ir ainda passar em outros lugares. Ela lhe convida então para que ele pudesse fazer um lanche, que pudesse tomar um café com eles, comer um pedaço de bolo. E ele então se pergunta: mas essa família necessitada, oferecendo café, bolo, dirigem-se à mesa e, ao sentar, ele vê que os talheres eram limpos e de boa qualidade, que os pratos não eram as porcelanas que tinham na sua casa, mas eram pratos de uma excelente qualidade para o nível de vida que eles tinham. E ele se alimenta, viu que o alimento servido era de ótima qualidade. E então, em base ao que ele havia observado, ele chega à conclusão de que aquela família não necessitava do dinheiro que o seu pai lhe havia mandado trazer. Ele não diz à família que iria entregar nada. Despede-se e vai embora. E pensa consigo mesmo: mas o meu pai está sendo enganado. Nós estamos sendo enganados. Uma família que tem uma casa limpa, bonita, pratos de uma boa qualidade, se vestem bem, se alimentam bem, vivem bem, eles não precisam. E ele retorna à casa do seu pai. Chegando lá, ele lhe diz: meu pai, preciso lhe dizer que estamos sendo enganados. Que o Senhor, todos os meses, reparte uma quantidade de dinheiro com várias famílias, mas eu estive fazendo a visita e percebi que são pessoas que vivem bem. Eles têm um bom nível e padrão de vida, não necessitam do dinheiro que o Senhor lhes envia. E o pai olha para o jovem e lhe diz: parece que você não aprendeu a lição. E o jovem lhe diz: meu pai, eu não entreguei o dinheiro, eu trouxe de volta.
O pai olha para ele e lhe diz: meu filho, você ainda precisa aprender muitas coisas. Onde está o dinheiro? Ele lhe entrega. O pai recolhe do lugar onde guardava uma certa soma e, em lugar de entregar 10 dinheiros, ele faz uma soma que dá 300 dinheiros. E ele diz ao filho: você vai voltar lá e entregar 300 dinheiros. E o filho diz: mas como? E ele diz: porque você não entendeu. Nós devemos sempre fazer o bem. E se aquelas famílias vivem de uma forma em que eles sabem utilizar o pouco dinheiro que lhe enviam, eles estão sabendo ter bons frutos. Eles estão fazendo a multiplicação do bem que recebem, tendo uma boa saúde, tratando bem aos demais, cuidando com higiene do lugar onde vivem, alimentando-se de uma forma saudável. Não nos cabe julgar, mas é o nosso dever fazermos o bem para que pessoas de bem vivam cada vez melhor. O filho sai e vai em busca da família para levar-lhe a quantia que o pai lhe envia. Por aquela família, assim como algumas outras, sabiam utilizar do bem que recebia, fazendo a multiplicação dos talentos que lhes eram dados. Então, recordando dessa história e fazendo uma relação com o texto trazido por Neio Lúcio, significa que aquele jovem, ele tinha a visão física, mas não conseguia enxergar de um modo em que a sua visão espiritual ainda estava num ponto de cegueira. E é preciso fazer o caminho como o jovem cego de nascença, para limpar das suas vistas as escamas que as obscurece, de modo que, abrindo os olhos e enxergando a luz, superando dificuldades, descobrindo novos caminhos, mantendo-se no equilíbrio com a paciência, com a resignação, com a obediência, principalmente às leis de Deus, todos nós somos visitados pelo Mestre Jesus, nos convidando a que despertemos para amarmos uns aos outros, para que nós nos reunamos quando Ele vem interpelando e dizendo aquelas pessoas que ali estavam com Ele, na resposta que Ele traz ao questionamento de Salomé, que é o nosso questionamento. E Ele nos diz: assim é a caminhada do homem para o reino celestial. Antes de tudo, é preciso reconhecer a sua condição de cego e aplicar a si mesmo os remédios indicados nos mandamentos divinos. Alcançado o conhecimento,
apesar da zombaria de quantos o rodeiam em posição de ignorância, é compelido a marchar por si mesmo e sozinho quase sempre, do escuro vale terrestre para o monte da claridade divina, aproveitando todas as oportunidades de servir, indistintamente, ainda mesmo aos próprios inimigos e perseguidores. Quando o seguidor do bem compreende o dever de mobilizar todos os recursos da jornada em silêncio, sem perda de tempo com reclamações e censuras que somente denunciam inferioridade, então estará em condições de alcançar o reino dentro do menor prazo, porque viverá plasmando as próprias asas para o voo divino, usando para isso a disciplina de si mesmo e o trabalho incessante pela paz e alegria de todos. Reflexionemos com o Mestre Jesus e junto com Ele permaneçamos. Paz e bem a todos.